A grande sacada da usucapião familiar. Cuidado para não cometer erros nesta modalidade. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática comigo, o seu professor Marcel Rulli. Eu que faço advogados regularizarem qualquer problema de imóvel, qualquer lugar do Brasil, com muita alegria e satisfação, como vocação de vida, porque estes meus queridos alunos e alunas faturam os maiores honorários da advocacia, porque na regularização toma-se por base o valor do imóvel. E imóvel barato no Brasil não tem. E segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 33 milhões de imóveis no Brasil estão à espera de um advogado, de uma advogada, para que seja possível criar a matrícula desse imóvel e colocar o nome do cliente na matrícula. Vamos falar de usucapião familiar? E cuidado para não cometer erro com esta modalidade? Professor, quais são os requisitos da usucapião familiar? Primeiro, depois você vai ler com calma o artigo 1240-A do Código Civil. 1240 do Código Civil, 1240-A. Primeiro detalhe que vocês têm que analisar na matrícula do imóvel é que o imóvel seja de propriedade comum do ex-casal. E essa propriedade é comprovada através da matrícula do imóvel. Nossa, professor, o senhor falou de ex-casal? Então quer dizer, usucapião familiar não pode ser de irmão contra irmão? Irmão contra primo? Não é família? Filho contra pai? Pai contra avô? Neto contra o avô, mas familiar, isso é tudo família, professor? Exatamente, querido aluno, não cometa esse erro de pensar que familiar está se estendendo a toda a relação familiar. É só exclusivamente para ex-casal, presta atenção aqui, ex-casal, e que a matrícula do imóvel esteja em nome dos dois. Ah, professor, entendi aqui. Então, esse é o primeiro detalhe que você nunca mais vai errar. O segundo detalhe, para você não cometer erro, é que este imóvel não pode ter um terreno, uma área na matrícula superior a 250 metros quadrados. 250 metros quadrados, o terreno, tá? Outro detalhe importante, esse ex-cônjuge que vai usucapi os outros 50% do cônjuge, do outro cônjuge, deve utilizar o imóvel como moradia. Então, veja bem, nós vimos já três requisitos. Vamos sintetizar? Propriedade comum do ex-casal, então é propriedade entre cônjuges. O imóvel não pode ter mais que 250 metros quadrados e tem que ser utilizado como moradia. Além disso, exercer por 2 anos posse direta e ininterrupta sobre o imóvel. Mas esses 2 anos é contado a partir de qual momento? Do abandono do lar pelo ex-cônjuge. Então, presta atenção aqui, são 2 anos de posse, olha que situação, 2 anos de posse contados do abandono do lar. Existir, então, abandono do lar. Presta atenção nisso, tá bom? Sexta requisito, inexistência de oposição ou ação judicial com relação ao imóvel pelo ex-cônjuge. Ah, não está ali fazendo um reconhecimento e extinção de união estável em andamento, por exemplo, né? Não tem nada, simplesmente o ex-cônjuge sumiu, tomou Doril, nunca pleiteou a metade dele, e aí fica nessa. Ele desapareceu, ou ela desapareceu, tá? E por fim, o cônjuge que vai usucapir a parte do ex-cônjuge não pode possuir qualquer outro imóvel urbano ou rural. Então, eu vou repetir assim, ó, inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural por quem pleiteia a usucapião familiar. Deixa eu sintetizar esses requisitos, tem mais coisas que eu vou falar aqui para vocês, quais provas vocês vão fazer,
vou sintetizar os requisitos, que eu vi muito erro nos requisitos. Primeiro detalhe, ser o imóvel propriedade comum do ex-casal, comprovado através da matrícula do imóvel. O imóvel não pode ter mais que 250 metros quadrados, o imóvel tem que ser utilizado como moradia, tem que exercer por 2 anos a posse direta e ininterrupta sobre o imóvel, após o abandono do lar pelo ex-cônjuge, existir abandono do lar pelo ex-cônjuge, inexistência de oposição ou ação judicial com relação ao imóvel pelo ex-cônjuge e inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural, por quem pleiteia a uso capião familiar. O que eu tenho que provar aqui? Primeira coisa que o professor aí sugere, comprovar a inexistência de bens imóveis ou rurais, a não ser o imóvel objeto de uso capião. Professor, como que eu provo isso? Pega uma certidão no cartório de imóveis do local do imóvel. Olha, em nome de fulano só consta aí o imóvel que está querendo usucapiar. Segundo passo, comprovação de pagamento dos tributos referentes ao imóvel, IPTU, luz, água, telefone, condomínio, etc. Que aí o seu cliente, a sua cliente esteja pagando sozinha, arcando sozinha. Comprovação de efetiva assistência material e sustento do lar após o abandono do lar pelo ex-cônjuge, por exemplo, compra eventualmente de materiais, ajuste de algum bem pertencente ao imóvel. Então, somente o seu cliente está mantendo o imóvel e sustentando o lar. Comprovar a prática de atos de conservação do imóvel, faxina, gasto com capinação, limpeza, etc. Tá? São excelentes provas para essa uso capião familiar. Eu trouxe aqui para vocês um julgado bem interessante sobre o uso capião familiar. É uma apelação, eu vou ler a menta rapidinho para vocês. Reconhecimento e dissolução de união estável, uso capião familiar, requisitos legais. Os requisitos da uso capião familiar, artigo 1240-A do Código Civil, são o abandono do lar, a posse direta e ininterrupta com exclusividade e sem oposição pelo período de 2 anos, a utilização do imóvel para a moradia do cônjuge abandonado ou da família a ser imóvel urbano, inexistência de outra propriedade urbana ou rural, metragem total do imóvel com área de até 250 metros quadrados. Na demanda, o pedido de declaração de uso capião familiar deve ser reconhecido, uma vez que se verificam, na hipótese dos autos, os requisitos legais apontados. Conforme registrado na sentença de reconhecimento e dissolução de união estável, o abandono de lar pelo ex-companheiro da autora ocorreu em 1980 e, desde essa época, ela não tem mais notícias do réu. Apelação desprovida, TJDF 2014 011 052 0315. Relatora Vera Lúcia Andrighi. Data do julgamento 1 de junho de 2016. Por fim, queridos alunos, queridas alunas, há um enunciado da Jornada do Direito Civil. É o enunciado número 498 da 5ª Jornada de Direito Civil, que assim reza: o requisito de abandono do lar deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa o descumprimento de outros deveres conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, onerando desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de uso capião. A grande professora, doutrinadora Maria Helena Diniz diz assim: aquele que nele permaneceu como possuidor, possibilitando a função social do bem, pagando tributos e praticando atos de conservação, é merecedor da propriedade total pelo uso do imóvel. Queridos alunos, a informação talvez a mais importante, jamais esqueçam: uso capião familiar somente entre cônjuges que sejam coproprietários. Vou repetir, coproprietários. Por quê? Na uso capião familiar será usucapido 50% do imóvel. É a outra metade que será usucapida. Combinado aqui? Espero que essa lição prática
seja muito útil na sua advocacia. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.